avançar. Não dá para controlar a vida, porque essa analogia, você planta uma semente, você não pode controlar aquela Sim, não, semente. controlar a gravidez. Tem como controlar? Não tem como controlar, Você gente, pode a não gravidez. engravidar, beleza, mas depois que Não, tudo engravidou. bem. Depois que engravidou, você vai precisar esperar o bebê crescer. Os 9 meses, tem que esperar. Imagina se tira antes. Deus me livre. Aí sabe o que acontece? É como você trouxe. A mulher manipuladora, ela não, ou controladora, ela não respeita o processo natural da vida. E, E ela nossa, é está verdade. contra o saudável de Deus. E a ciência também mostra que isso não é o saudável, é doentio, é dinâmica doentia. E por que está contra o saudável que Deus criou? Porque Deus criou o ser humano para que domine a terra, os peixes, as aves, a natureza. E jamais domine ou controle um outro ser humano. É. Bom, vamos Então lá vai, então. amor, vamos lá, vamos Vamos avançar. trazer aqui então o que é manipulação. Que Quem quiser vir para o YouTube, Dulce, onde eu acho o link do YouTube? No nosso último Stories, vai lá, clica, assistir a aula que vocês vêm para cá. E aí vocês podem printar. Vamos lá. Então, o que é manipulação? Vai. É o ato de influenciar ou controlar o outro de maneira ilegítima e de acordo com seus próprios interesses. Ok. Então, primeira coisa, o que é manipular e controlar? É quando você quer influenciar, quer controlar o outro de forma ilegítima. Por que manipulação e controle é ilegítimo? Porque não se manipula e não se controla ninguém. Porque quando você faz isso, você fere a individualidade do outro. E algo mais dolorido, mais terrível para o ser humano, Vini, é quando ele não tem a sua essência, o ser quem é, respeitado. A manipuladora, a controladora não respeita, logo ela, o outro que se relaciona com ela, seja marido, filho, se ressente com ela. Sim, ó, e aqui você colocou, né? Ato de influenciar ou controlar o outro de maneira ilegítima de acordo com seus próprios interesses. Ou seja, eu não estou vendo o interesse do outro. Eu não estou vendo o que é bom para o outro. Stephen Covey diz no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes que o quarto hábito é você criar o hábito de fazer acordos ganha-ganha. Ou seja, eu vejo o que é bom para mim e eu vejo também o que é bom para você. Mas a controladora não. Não. Ela quer ver somente o que é melhor para si em detrimento do que é bom para o outro. Por isso que cria o ressentimento. Por isso. É aquela mulher que, em negociações, vai fazer de tudo para levar vantagem sobre o outro. Não, tem que ficar bom só para mim. Isso. Mesmo que o outro fique sem o lucro. Isso. Mesmo que o meu marido esteja há 1 ano sem ver a família dele. Meu Deus. Mesmo que os meus filhos, sei lá, não gostem dessa roupa preta. Mesmo entendeu? que meus filhos fiquem longe do pai. A gente vai falar Não, sobre vamos falar isso agora. também. Vamos falar agora A gente vai já? falar sobre isso. Vai, Segundo fala. ponto da manipulação e controle. São mulheres que provocam, ó, se você quiser vir para o YouTube, é só você printar que nós vamos deixar aqui digitado. Provocar o falseamento da realidade. Nossa. Em benefício próprio. Quer vir para cá, para você? Quer printar a tela, minha irmã, que está aí no YouTube? É só você clicar no último Stories e vai lá e assistir a aula que você vem para o YouTube. Toda mulher controladora e manipuladora, ela cria uma falsa realidade. Na cabeça dela é uma, mas ela quer criar. Então, exemplo, mãe que fala mal do pai para os filhos. Para ter o filho próximo dela. Porque esse homem não presta, Dulce. Esse homem não vale nada. Peraí, como assim ele não presta? Porque ele não é do jeito que você acredita que ele deveria ser? Por que esse homem não presta? Porque ele te traiu? Eu sei que ele te traiu, foi algo terrível, mas ele não presta por isso? Veja, como marido ele não foi bom. Ok. Mas ele não tem nada a ver com... Você não pode misturar o pai das crianças com o seu marido ruim. E a mulher que é manipuladora e controladora, ela sempre joga os outros contra aquela pessoa que ela não pode controlar. Então, já que ela não pode controlar o marido, ela faz o quê? Ela pega os filhos, a família, os amigos e joga contra aquele homem. Seu pai é um monstro. Presta pra nada. Ele me traiu, ele foi embora, ele largou vocês para ficar com outra mulher. Veja, o marido, o homem, o pai não larga. Quem larga é o marido. Dulce, mas ele não quer saber das crianças. Será que ele que não quer saber ou será que você também não dá essa oportunidade para ele se achegar? Isso, tem muitos casos. Uma vez eu conversei com um adolescente e ele falou assim, ó, o meu pai me abandonou
quando eu tinha 1 ano de idade. Aí eu falei, mas você entendeu? Quando você tinha 1 ano de idade, você conseguiu perceber cognitivamente que seu pai estava abandonando você? Ele, não, mas foi minha mãe que me falou. Então quer dizer que quem teve o... Quem é que criou uma realidade para esse menino? Foi a mãe que criou a realidade que o pai abandonou o filho. Às vezes o pai foi embora porque o casamento não deu certo. Às vezes o pai foi embora porque a mãe mandou ir. Mandou embora. E aí como é que ele volta para pedir os filhos? Não volta, não volta. Porque porque isso a controladora ela esconde, viu? Sim, ela cria uma realidade para beneficiar ela mesma. Para beneficiar a si mesma, ou seja, ela vai criar uma realidade para o filho ficar com raiva do pai, para ficar próximo dela. E aí traz o filho cada vez mais para si. Olha só. Gente, quantos casos a gente não já viu assim? Mas a gente atende direto. Vamos para método Viva? Faz o mapeamento das irmãs. Por que você tem problema com o pai? Porque o pai fez isso. Mas ele traiu a minha mãe. Teve um encontro de cura em que, abordando uma dúvida, a querida falou, olha, eu tenho raiva do meu pai porque ele traiu a minha mãe. Ele traiu quem? A minha mãe. Ele traiu você? Não. E por que você tem raiva dele? Porque ele traiu minha mãe. Mas você é a esposa? Quem foi a esposa? A mãe ou você? Ela parou e ela caiu em si. Foi a minha mãe. Então, por que você pega esse olhar da mulher ferida que pertence à sua mãe e joga no teu pai, que não é o teu marido, que não foi o teu marido? Ela parou. E ela disse, eu vou pensar sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mexeu com ela. Por que teve que trazer isso? Porque essa mulher, ela não consegue criar relacionamentos saudáveis com outro homem, ela não conseguia casar, e o sonho dela é casar. Tem raiva do masculino. Tá entendendo? Então, queridas, isso é muito sério. E, nós agora vamos trazer as características de uma mulher manipuladora e controladora. Manda essa live, manda essa aula para suas amigas, vai abençoar as mulheres de Deus. Sou mulher de Deus, oro e jejum, não sou manipuladora. Tem vezes que você é muito e não faz ideia de que seja. Vamos agora entender o perfil? Que todo mundo tem um pouquinho de controle lá dentro de si, mas se você estiver se você se identificar, está na hora de mudar e resolver esse sofrimento emocional, dando início à sua cura e liberdade emocional, tá bom? Então vamos para a característica. Vini, as nossas irmãs vão começar a printar aí, viu? Vai ser muito bom. Aí vocês depois estudem, né? Porque a gente vai trazer tanta coisa. Vamos lá. Primeira característica, egoístas. Por que egoístas? Porque como elas querem controlar o outro, não é em favor do outro. Na tua cabeça consciente, você acha que é para você, é pelo bem do outro. Mentira. Lá no fundo, inconsciente, é porque você é egoísta. Você só pensa em você. Você quer ser amada pelo outro, para isso você controla. É uma defesa inconsciente das controladoras e manipuladoras. Elas controlam achando que é para ajudar o outro, mas lá no fundo não é para ajudar. É para satisfazer um desejo próprio. Mical, você acha que Mical estava preocupada com Davi, Vinícius? Não, ela estava preocupada com a reputação. Egoísta. Não era por Davi, para ele se proteger. Alguma coisa grave podia acontecer. É porque a reputação ia ser jogada no lixo, na lama, na cabeça dela. E ela estava preocupada com a reputação dela. Não era nem com a reputação de Davi, porque Davi, ao fazer o que ele fez, ele se aproximou do povo. Isso. Mas na cabeça dela, não. Ele estava se humilhando, se rebaixando. Se tornando um homem comum. Isso, no original, aqui é mesmo. Comum. Então, assim, ela vê o que é bom pro ego dela. Exato. Aquilo que é bom para ela. Exato. Vamos lá? Então, e também porque elas falseiam a realidade. Elas criam uma realidade, tudo para ter, as pessoas pertinho dela. E se você não se dobra se alguém não se dobra a você, que é controladora e manipuladora, você fica com raiva dessa pessoa, tá? Então, são mulheres egoístas, são mulheres frias. Por quê? Porque elas não acessam as emoções. Elas não são aquelas mulheres que sentem a dor do mundo. Porque quando você fala mal... Vamos pensar mulher controladora, Vini, que elas são frias. Se ela fala mal dos filhos, ela não entende o prejuízo e trauma que elas estão gerando nas suas crianças. Nossa, é isso então, mesmo. Elas preferem ver o filho sofrer, ter ódio do pai e ver o prejuízo do que ver esse homem saindo ileso. Elas são mulheres frias, elas não sabem, ou melhor, mesmo que elas sentem, pouco importa se o outro vai sofrer, o importante é ferrar com a vida daquele homem. Então eu vou pegar os filhos para mim e inventar uma história ou trazer o pior homem do mundo que eu acredito para os meus filhos acreditarem. Você tira... Mulheres, se vocês falam mal do marido de vocês ou do ex-marido para os filhos, vocês estão acabando com isso, violentando os seus filhos. E vocês nem fazem ideia. E aí depois vocês não entendem lá na frente por que o diabo usa e afasta os seus filhos do Senhor. Sim, é verdade. Porque os seus filhos pegam a aversão. Imagina esse caso, a mulher querendo constituir família
Só que ela luta contra o que ela ouviu da mãe. O que ela ouviu da mãe. Então, assim, ó, ela quer avançar, mas por amor à mãe, ela fica presa por culpa. Como é que eu vou me relacionar com um homem, sendo que o meu pai traiu minha mãe, gente? O masculino é terrível, eu não posso. Eu quero casar, mas não posso deixar minha mãe aqui. Puxa vida, se eu casar, eu vou me sentir culpada. Puxa vida. Quem formou, quem que criou essa menina? Quem que criou foi o sistema familiar. Exatamente. Irmãs, deixem as suas perguntas aqui no Instagram, no YouTube, que nós vamos tirar um tempinho para respondê-las, tá bom? E aí a gente ajuda vocês também. Então, são mulheres frias. Elas não conseguem separar. Eu tô com ódio desse meu ex-marido porque me traiu. Mas esse ódio eu não consigo colocar de lado e pelo bem dos meus filhos eu vou preservar a imagem desse homem que não presta para mim. Elas não conseguem separar, pelo contrário, elas ficam tão motivadas pela raiva que elas não sentem a dor do outro e não entendem o prejuízo que podem dar nos filhos.